Este é o dia que o Senhor fez, então nos alegremos nele. Bom dia, bom dia, bom dia. Lúcia foi a primeira a entrar hoje. Cleide, Edna, bom dia, meninas. Que coisa boa, Sol, bom dia, Sol. Aline, bom dia. Dineia, uau, coisa linda, gente. Que dia maravilhoso. Dani, bom dia. Que Deus nos abençoe neste dia poderoso. Bora lá pro nosso orvalho de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a intervenção da escassez. O que é escassez, né? É uma mente escassa, é uma mente limitada, né? Uma mente que ela não é uma mente que está impedida, que está te impedindo de crescer, de prosperar, de desfrutar. Então nós vamos falar sobre isso hoje. E nós vamos dar continuidade à leitura de ontem, tá lá em Lucas 15. Ontem nós falamos sobre a intervenção do não merecimento, né, que a culpa traz. E nós falamos sobre o filho pródigo. Ele pediu para o pai os bens. Me dá meus bens porque eu quero viver minha vida, eu quero viver, aproveitar loucamente. E ele realmente fez isso, fez jus do que ele prometeu, o que ele disse que faria. Gastou tudo, chegou uma hora que ele estava mal das pernas. Ele falou, como que eu vou voltar para casa do meu pai? E ele ficou ali ensaiando porque ele não se sentia mais digno, né, de ser chamado filho. Ele não se sentia mais digno, mas aí ele teve coragem e falou, mesmo não merecendo ser filho, eu vou pedir para ele me aceitar como empregado. E aí o pai recebeu ele de braços abertos e ele viu que ele nunca deixaria de ser filho. E aí o pai preparou o que para ele? Uma festa, né, em comemoração. Meu filho estava morto e agora reviveu. Que grande dia! E grande dia a gente comemora com o quê? Com festa, não é isso? E aí, aqui no versículo 25, continuando a história do capítulo Lucas 15, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: o seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho, olha só o que aconteceu com o irmão mais velho, se irou e não quis entrar. Não vou participar dessa palhaçada. Esse menino folgado, irresponsável, ele pegou tudo, ele pegou a parte dele, gastou tudo, aí agora ele volta com a cara lavada e quer participar, e meu pai ainda faz banquete pra ele, que palhaçada. E ele ficou iradíssimo. Aí o pai percebeu que tava rolando ali um clima, que tava meio tenso o negócio, e foi falar com o filho. E insistiu para que ele para que ele entrasse. Insistiu para saber o que estava acontecendo. Sabe quando a gente tá brava e a pessoa pergunta assim, o que tá acontecendo? Nada. Você tá com uma cara, né? A cara do ódio tá ali em você. E a pessoa, mas o que tá acontecendo? Não está acontecendo nada, não é nada. E aí você tá ali se mordendo, não é nada. E aí o filho fez a mesma coisa, e o pai ficou ali insistindo. Aí chegou, só que assim, quando a gente tá muito bravo, a gente fica, não é nada, não é nada, chega uma hora que a gente explode e o nada se transforma em tudo. E aí esse menino, tanto o pai insistir, ele chegou uma hora que ele vomitou. Ele falou, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Ó o ódio. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas agora esse menino aí chega, esse menino irresponsável chega, depois de desperdiçar todo o dinheiro com prostituta. Você acha certo? Você acha que ele fez certo? Ele gastou tudo com prostituta, ele estourou toda a parte, e agora o Senhor ainda vem e comemora e dá um novilho pra ele. E
E eu que tô aqui há tanto tempo. E eu que faço tudo certo. Como que pode isso? E ele indignado. E o pai lindamente respondeu assim: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este grande dia, esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Olha o que o pai disse: tudo que eu tenho é seu. A gente não está sempre junto? Se você tivesse me pedido, na verdade você não precisava nem pedir. Você poderia ir lá, pegar o novilho, fazer a festa, porque você tem. Porque tudo que é meu é seu. Isso aqui, o que você está falando, é incoerente. Quem disse que você tinha que se comportar como escravo? Quem disse que você tinha que viver como um escravo? Não. Você é filho. Tudo que eu tenho, você também tem. Gente, quem tem mentalidade de escassez vive apenas para resolver problema. Quem tem mentalidade de escassez não desfruta da bondade de Deus, não desfruta dos direitos de filho. Lembra que nós falamos que precisamos viver em justiça? O que é viver em justiça? É tomar posse dos seus direitos e cumprir também os seus deveres. Só que nós não vivemos em justiça. A Bíblia está cheia de promessas e de ordens e de direções, e dizendo que nós viveremos o melhor dessa terra, que comeremos o melhor dessa terra, que tudo nós podemos fazer, porque o Senhor é aquele que nos capacita para fazer coisas extraordinárias, e nós não vivemos assim. E sabe o que acontece no nosso coração? A gente ainda reclama com Deus quando alguém está vivendo algo que nós não estamos vivendo. Poxa, Deus, mas eu cheguei primeiro. Mas eu tô aqui pagando um preço. E essa pessoa no trabalho, não é assim? Quem nunca no trabalho ficou decepcionado porque o amiguinho que não fazia nada foi promovido e você não? E aí a gente vai reclamar, às vezes, pro chefe. Quem, né, falta um pouco de filtro, vai lá e reclama pro chefe. Quem não reclama pro chefe, reclama pra Deus. Deus, é assim mesmo que acontece, mas é provação, e a gente coloca isso como uma provação. A provação de eu não ter, é uma provação eu viver em escassez, é uma provação. Nós, principalmente nós que somos cristãos, temos uma mentalidade tão escassa, que nós colocamos todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós não temos, culpa na provação, culpa no levante do inimigo. A gente não tem coragem de desfrutar das bênçãos do Senhor que está aqui, ó, no nosso código, né? Aqui é o nosso código civil, a nossa conduta. Aqui tem direitos e tem deveres. Se você, como consumidor, não souber quais são os seus direitos, você é lesado em todo o tempo, não é assim? Poxa, eu tô pagando uma taxa que eu não podia. Eu não sabia que desse produto eu podia tirar tal coisa. Então, quando você percebe, já passou muito tempo e você perdeu até a garantia. E aí falou, e agora já era. Agora você não pode mais. Por você não saber quais são os seus direitos, você vive perdendo. E aqui é a mesma coisa, aquele que tem mentalidade escassa não se comporta como filho, se comporta como escravo e fica ainda bravo, porque, gente, é uma coisa muito séria. Aquele que tem uma mentalidade escassa, ele vive em competição, porque ele acha que não vai ter bênçãos o suficiente para todo mundo. Não tem como todo mundo viver o melhor dessa terra, todo mundo nessa empresa ser beneficiado, não tem como. Como que eu vou fazer isso? Como que a gente vai viver assim? Aí sabe o que acontece para essa pessoa que tem uma mentalidade escassa? Ela começa a viver em competição. Eu preciso tirar da Edna, senão eu não vou ter prosperidade. Se eu não for lá e não pegar o que é da Edna, é pouco. Nós vivemos com um Deus que é poderoso e infinito e nos comportamos como se nós estivéssemos diante de um Deus escasso. A corrida é aquele que chegar primeiro. A corrida é daquele que fizer mais, que cumprir mais lei, que for mais certinho. Esse menino, ele falou assim, eu tô aqui trabalhando pro Senhor como um escravo. Eu não desobedeço uma ordem. E aí o pai falou, mas você não entendeu nada. Você tá todos esses anos, você não entendeu nada.
Você tá comigo. O que é meu é seu. Você tem direitos, menino. Por que você não tá desfrutando? Por que você nunca fez uma festa? Eu até achei que você não gostava de festa. Eu nem sabia que você queria reunir os seus amigos. Por que você não pegou aí o novilho e não matou? Porque tem mentalidade escassa. Quando o irmão veio, e quando o irmão tava lá, todo mundo celebrando, se alegrando com o retorno do irmão, era como se... Olha, eles eram ricos, gente. Era como se aquele único novilho que tinha sido morto ali para poder servir naquela festa fosse fazer falta pro mais velho. Meu Deus, ele matou um. De repente ele tinha lá quantas cabeças de novilho? Talvez ele tivesse 1000 cabeças de novilho e ele matou uma. Mas a mente dele era tão escassa que ele falava assim, vai me faltar. Como que ele pode tirar para dar para o outro? A nossa mentalidade como filhos de Deus é assim. Nós estamos diante de um Deus que é muito poderoso, que é dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata. E sabe o que acontece? A gente vive como? Mendigando. Porque é a luta. Porque é a aprovação. Porque é o inimigo se levantando. Não. É porque você não tomou posse da palavra. Mas o tomar posse, gente, não é ficar falando assim, eu tomo posse e acordando meio-dia. Não é eu falando, eu tomo posse e reclamando da vida. Esse menino, ele levantava cedo. Ele trabalhava igual um escravo. Ele obedecia a todas as ordens do pai, mas o coração dele não era um coração de abundância. Porque ele vivia fazendo tudo aquilo, mas ele não conseguia se relacionar com o pai dele. Ele não conseguia desfrutar. Então, para ter desfrute, para se beneficiar, para viver os direitos que o Senhor nos deu como filho, para tomar posse disso, nós precisamos primeiro higienizar a nossa mente. Por que eu me comporto assim? Por que eu estou dessa maneira? A inveja, se você é uma pessoa que o sucesso do outro te incomoda, é porque a sua mente é escassa. Se você vive competindo porque parece que não vai ter para todo mundo, a sua mente é escassa. Olha como Deus faz, gente. Às vezes eu lembro da pandemia, não sei se vocês passaram por isso. No começo da pandemia vai fechar tudo, os caminhoneiros vão parar, aquela loucura, né? Parecia que ia faltar comida. E virou uma loucura. As pessoas iam no mercado, tinha briga, porque parecia que ia faltar comida. Né, a gente comprou um monte de comida, fez estoque, porque parecia que ia faltar comida. Eu fui uma que fui lá, comprei um monte de coisa, não precisa comprar muita coisa. Eu falei, eu que não vou ficar aqui em casa sem nada. Fui lá, comprei um monte de coisa. E isso é uma mentalidade de escassez, porque você acha que o nosso Deus não cuidaria de nós? A nossa mentalidade é que não vai ter o suficiente, mas o nosso Deus não é um Deus que multiplica. Você consegue imaginar como que acontece, né? Esse dia eu tava com a Nicole, a gente tava fazendo um devocional. Aí a Nicole falou assim, nossa, você lembra daquela palavra que a mulher, ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o profeta falou pra fazer um bolo primeiro pra ele? Você lembra dessa palavra? Eu falei, lembro. Ela falou, como pode, né? O profeta chega, Elias, né, chegou na casa e falou assim, ô mulher, é o seguinte, eu tô com fome, me dá um pouco de água, traz um pão aqui pra mim. Ela falou, você tá entendendo? Eu vivi em escassez. Eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer um bolo pra mim e pro meu filho. Eu vou fazer o bolo pra mim e pro meu filho. A gente vai comer e acabou. E a gente vai morrer. Porque tem fome na terra e a gente não tem mais nada. E aí o profeta falou assim, vai, faz primeiro pra mim. E aí a sua farinha não vai acabar. O seu azeite não vai acabar. Olha que loucura. Se ela tivesse uma mente escassa, ela ia falar o quê? Um marmanjo desse? Você acha que eu vou me prostrar, preparar tudo, fazer comida pra você?
E não vou não. Mas ela viu ali uma oportunidade de romper com a escassez. Ela falou assim, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui nessa escassez. Se eu estou diante de uma oportunidade de abundância. Como que é o negócio? Repete aí, Elias. É isso mesmo. A farinha não vai acabar. O azeite não vai acabar. E você e seu filho vão ser sustentados pela abundância. Até agora tinha escassez, mas se você crê nessa palavra, você vai viver a abundância. A mulher falou, é pra já. Foi lá, fez o bolo, entregou pro profeta e ela fazia mais bolo. Outro dia ela fazia mais bolo, no outro dia ela fazia torta, no outro dia ela fazia pão. E aquela farinha e aquele azeite não acabava. E eu quero te falar uma coisa. Esse dia eu tava falando com uma pessoa numa mentoria. E aí ela disse assim e a gente conversando ela falou assim, mas não tem como, né? Eu queria, mas não tem como. Vou usar o seu exemplo, minha amadinha. Aí eu falei assim, pede pro seu pai. Pede pro seu pai, porque o seu pai tem, o seu pai pode fazer. Para de pedir pro marido, às vezes o marido não tem. Às vezes o pai não tem, às vezes a mãe não tem. Tem que pedir pra quem tem. Pede pro seu pai. Aí ela falou, tá. Aí ela ficou me olhando, não me disse nada. Mas a gente seguiu com a conversa. Ontem a gente estava conversando e ela falou assim, você não sabe o que aconteceu. Um curso que eu queria fazer já faz 2 anos. Gente, olha isso. Isso foi o testemunho de ontem. Faz 2 anos que eu queria fazer, estou namorando esse curso. Era R$1.500, sei lá quanto que era, mais de R$1.000. Eu tô namorando. E aí abriu a turma pra esse curso, num outro formato. E era R$350 só. E aí quando eu comentei com meu esposo, ele falou, não vai dar, porque a gente não tem. Passa no cartão. Não passou no cartão. Ela falou, ok. E ela lembrou, vou pedir pro meu pai. Gente, olha isso. Vou pedir pro meu pai. Ela entrou pro quarto, o marido foi trabalhar, ele entrou pro quarto e falou, poxa, pai, queria tanto. Faz 2 anos. O curso caiu mas caiu muito, é 4 vezes menos. Eu queria tanto fazer, pai, mas nós não temos. No final do dia, chega o marido. Olha, aconteceu uma coisa muito estranha aqui. Paguei todas as dívidas e sobrou o valor exato do curso. Sobrou o valor exato. Ela pegou e falou, não tem como, não tem como. Quando você recebeu, é o mesmo valor? É. Recebeu, aí vamos pegar. Pagou isso? Paguei. Pagou aquilo? Pagou. Pagou aquilo? Pagou. Pagou tudo. E nas contas iniciais, gente, não era pra faltar nada. Era ser exato. Mas naquele dia, ela pagou tudo e ainda sobrou o quê? O valor do curso. É isso que é a farinha, o que é a multiplicação. Isso é a abundância. A abundância não é você tirar do amiguinho, a abundância não é você ter um estoque de dinheiro. A abundância do Senhor é a farinha não acabar, o azeite não acabar. Você não precisa viver enlouquecida, aguardando, pensando. Tem gente que tem tanta escassez que é escravo do dinheiro. Eu já fui uma pessoa assim, quando eu olhava pra minha conta bancária, se ela não tivesse dinheiro, o mau humor chegava na hora. Olhava, pegava, abria o aplicativo, não tem dinheiro. Ai, meu Deus do céu, não fala comigo que eu tô mal-humorada. Não fala comigo porque eu não quero. É soltando. Não. O meu Deus, o meu Pai, Ele provê. Hoje eu falo assim, ai Deus, ó, tá aí. Não sei, esse mês dei uma perdidinha aqui, gastei o que não deveria, sua filha se enrolou, me ajuda. E o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos prosperado, o Senhor tem aberto portas. A promessa da abundância de Deus para nós é: eu abro porta onde não tem porta. Eu multiplico o pouquinho de pão, o pouquinho de azeite, o pouquinho de peixe. Eu multiplico o pouquinho da farinha, o pouquinho do azeite. Nós não precisamos viver ansiosos com coisa alguma, porque o Pai cuida de nós. Se você viver com mentalidade escassa, você vai viver invejando o irmão. Você vai viver com raiva. Ele não conseguiu festejar, gente. Olha, o irmão estava perdido. O irmão estava passando por tantas coisas terríveis. Ele estava lá cuidando dos porcos. Ele não tinha nem o que comer. Ele falava assim, meu Deus, a minha vontade é comer essa comida do porco aqui. Mas nem isso eu posso, porque ninguém me dá. Só que quando o irmão resolve voltar para casa, ter a sua dignidade restaurada, ele se entristece. O irmão era um mendigo.
Imagina você, seu irmão tá convivendo como um mendigo na rua, não tem nada, sujo. O dia que ele volta pra casa, o seu coração fecha, porque você acha que ele não tem direito à herança. Quantas famílias, gente, se destrói por conta de herança, por conta de dinheiro, porque acha que não vai ter pra todo mundo, entra numa briga, para de falar com o irmão, para de falar com a mãe, pelo amor do pai. Seja curado desse espírito de miséria, de escassez, que você acha que esse dinheiro vai te libertar, esse dinheiro vai mudar a sua vida. Não é esse dinheiro que vai mudar a sua vida. Quem muda a nossa vida é o nosso Senhor, porque Ele não deixa a farinha acabar, Ele não deixa o azeite acabar. Então, se você está preso a dinheiro, se você está trabalhando igual um escravo e não desfruta da sua família, e não se beneficia da sua família, e não tem alegria, você só quer trabalhar, você é escasso, você acha que está trabalhando para a prosperidade, mas não tá. Você acha que você está crescendo, não, eu vou crescer, eu vou dar certo, não está dando certo. Por quê? Porque a sua mentalidade é de escravo e o Senhor te chama para ser filho. A escassez tem dominado a sua vida e tem te escravizado. Você não pode ser servo do dinheiro. Sabe o que dinheiro significa quando você tem o seu coração no dinheiro? Significa que você serve a mamon. A sua dependência está na sua conta bancária. A sua dependência está em você. Se eu não levantar, se eu não trabalhar, ninguém vai me dar nada. O nosso Deus diz assim que Ele dá os seus enquanto dorme. Eu tenho que ser preguiçoso? Jamais. Mas a minha dependência não está na força do meu braço. A minha dependência não está em quanto eu sou correta, perfeita, e quanto... Não. A bênção do Senhor está em sermos filhos. A bênção do Senhor está em sabermos desfrutar a benevolência de ser filho. Se você não consegue guardar dinheiro, você é escasso. Se você depende do dinheiro, você é escasso. Se você briga por dinheiro, você é escasso. Se você não festeja a conquista dos irmãos, você é escasso. Se você não fala para sua família por causa de herança, você é escasso. Você é escravo. Se o seu humor depende da sua conta bancária, você serve a mamon. Você é escravo. Esse menino, ele foi bem claro. Eu trabalho como um escravo. Quem trabalha como um escravo serve a mamon, não serve a Deus. Porque filho nunca será escravo. Filho nunca será escravo. Nunca, mas nunquinha será escravo. Então que nós possamos entender que nós somos chamados para ser filho. Aquilo que é do nosso pai é nosso. E nós podemos sim festejar a conquista do outro e também fazer as nossas próprias festas por aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. E o meu pedido a Deus hoje é que o Senhor te desprenda de tudo que é material. O Senhor vai te dar abundância, o Senhor vai te dar prosperidade, mas seu coração não deve estar apegado a nada disso. Porque a sua segurança não é a sua casa. Tem gente que coloca como segurança a casa. Quando eu tiver a minha casa, eu vou estar seguro. Quando eu ganhar tal valor, eu vou estar seguro. A sua segurança está em ser filho. Porque aquele que tem filho tem herança. E aquele que tem herança está garantido. Se você ficou magoado com alguém, porque se alguém pegou a maior parte da herança, porque se alguém pegou um dinheiro emprestado e não te pagou e você está remoendo isso, libera essa pessoa. Não fica preso a isso, porque o dinheiro está te controlando, mamon está te controlando. Você está se tornando um escravo do dinheiro. Fala, vai em paz, porque Deus vai multiplicar. A farinha não vai acabar. Não vai, gente. Se a gente se comportar como filho, nós vamos viver a abundância. Para todo sempre, não é só hoje, é todo sempre. Amém. Beijo, Deus abençoe e até amanhã às 7h01. Beijo, meninas, Deus abençoe. Ops.